Hoje é domingo, 6 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo venceu a equipe do Juventude ontem no estádio Newton Santos. Tínhamos que vencer essa partida e conseguimos o resultado em nossa casa. A partida teve oscilações e vou colocar daqui a pouco algumas falas do técnico Renato Paiva sobre esse ponto, as oscilações que o Botafogo teve no jogo. Porém, ele realmente acha que o time tem um lastro muito grande de evolução e eu também acredito nisso. Falou muito bem, cara. Eu recomendo que vocês vejam as entrevistas do Paiva na íntegra, porque ele sempre explica tudo. A gente sai de uma maneira muito mais entendida do que o Botafogo fez, ouvindo o que o Paiva tem a falar depois das entrevistas que são feitas nos estádios. Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso vídeo de agora. E claro, Igor Jesus, né? Igor Jesus é um centroavante. Falei aqui no canal anteontem que o Igor é um centroavante que vai muito além dos números. É um centroavante que ele é importante para o nosso time. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. A Aposente Fácil é parceira do canal do TF. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure a equipe do Luciano. Se você, por exemplo, quer se aposentar e não sabe como, a Aposente Fácil ela pode te auxiliar nesta busca do benefício previdenciário. Procure o time da Aposente Fácil, saiba todas as questões que são passadas e logo após você pode sim entrar ali em acordo e buscar o que você pode ter em relação à aposentadoria ou até mesmo aumentar aquilo que você ganha. Procure a equipe da Aposente Fácil, link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Estou aqui no Hotel B&B Norte, que fica próximo ao estádio Newton Santos. Também vou deixar o contato do B&B aqui no nosso primeiro comentário e na descrição para você que quer ficar perto do Newton Santos. É a melhor solução. 15 minutinhos a pé, você já estará em nossa casa. O Botafogo venceu. Primeiro tempo muito ruim, mas a gente saiu vencendo por 1-0. Vou colocar daqui a pouco as falas do Renato Paiva e ele fala justamente sobre isso. Se às vezes você não consegue vencer na base da técnica, tem que ir na vontade. E foi isso que aconteceu ontem no Newton Santos. O Botafogo conseguiu essa vitória na base da vontade, na base da raça, na base da determinação. Mas foi uma partida difícil. O time do Juventude, apesar de tecnicamente não ser um dos principais do futebol brasileiro, é muito bem organizado pelo técnico Fábio Matias. E a gente venceu. No segundo tempo, quando o Paiva faz as alterações, coloca o Santi Rodrigues, que é um jogador que está com uma rotação mais abaixo devido às questões físicas, o time melhora muito. O Botafogo começa a ter uma atuação muito boa, no meu entendimento. A gente teve ali 30 minutos espetaculares. O time atacando com volume e a jogada do segundo gol do Matheus Ponte é muito bonita. O time sai construindo lá do setor defensivo e finaliza lá no setor ofensivo. É um gol construído, não é um gol em que você não tem nenhum tipo de preparação. Você vê um treino acontecendo no segundo gol do Botafogo. E outra ideia de jogo do Renato Paiva, né, o centroavante ali na área, e também estava o lateral. Ele falou naquele treino aberto que ele queria ver todos os jogadores podendo fazer gols. E o Ponte fez o seu tento ontem, mais uma vez. O lateral direito, que gosta de fazer o gol, até brincando, Sorinho uruguaio, estava ali na área colocando a sua marca de artilheiro. E é importante você ter jogadores como o Ponte fazendo gols. E através desse gol, o Botafogo fez o segundo, teve um gol logo na sequência que foi anulado por questões de centímetros, em o gol do Igor Jesus, que seria o segundo gol do camisa 99. Você teve bola na trave, você teve gol que não aconteceu por questões de metros. O time melhorou muito quando você colocou os três baixinhos ali, jogando um pouco mais à frente. O Santi, o Savarino voltando para a posição dele e também o Arthur, que ontem fez uma grandíssima partida. E outro jogador que recebeu bastante crítica, né, por causa da sua seca de gols, e mostrou, mais uma vez, que você tem que avaliar o Igor Jesus não apenas pelos gols, e sim por tudo que ele representa, por tudo que ele entrega de volume. Igor fez uma partidaça, já tinha feito uma partidaça contra o Palmeiras, mas não tinha feito um gol, e ontem contra a equipe do Juventude ele fez 2 gols, né? Mais um foi anulado. Não dá para você ficar apenas analisando o jogador na frieza dos números. Vou dar o exemplo de um que a gente gosta muito, que é o Almada. Se a gente pega friamente os números do Almada, você não tem números ali impressionantes.
pelo camisa 23, mas se você pega toda a entrega que ele dava em relação a volume de jogo, a construção e tudo, você entende como ele era importante. E o Igor Jesus é esse jogador. A importância do camisa 99 para mim é surreal. Ele entrega gols, ele entrega volume, ele segura a marcação, ele sofre faltas, ele ajuda seus companheiros, ele dá espaço. Vai fazer muita falta na partida de terça-feira, mas tomara que o Gonzalo Mastriani faça sua estreia como titular e entregue pelo menos um gol na peleja pela Copa Libertadores da América. Vou colocar aqui algumas falas do técnico Renato Paiva, falando sobre a situação do jogo de ontem, como ele enxergou a vitória do Botafogo e depois das alterações do time ter evoluído. Vejam aí as falas do Renato Paiva. Acho que é um jogo daqueles jogos em que a equipa vai crescendo com o jogo. Não entrou bem, de facto, a equipa entrou mal no jogo. Eu também entendo e disse aos jogadores que o mais importante neste momento é preocupar-nos em ganhar, obviamente em pôr o nosso jogo em prática, mas quando não conseguirmos, como eu costumo dizer, quando não vai no talento, vai no querer, vai na personalidade e vai na raça. E de facto a equipa apercebeu-se que não entrou bem no jogo, mas também não se desesperou, esperou pelo momento de estabilizar, de entender. Uma outra movimentação na nossa pressão que falhou, que permitiu que o Juventude tivesse mais bola. Fomos acertando, os jogadores foram acreditando e fomos começando a ganhar bolas na pressão, fomos começando a circular um bocadinho com mais paciência, porque a exemplo do que aconteceu no Chile, a nossa circulação não está ao nível do que eu quero. Eu acho que a circulação, quando nós não podemos acelerar, não temos que acelerar. Eu entendo a vontade dos jogadores em chegar rápido ao golo, mas nós temos que encontrar o momento e o espaço exato para chegarmos ao golo. E às vezes queremos entrar em zonas onde não é possível e onde não temos vantagem. Essa vantagem só se ganha quando circulamos a bola com paciência, com critério, movendo o bloco adversário por dentro, por fora, a bola entrar por dentro para fazer saltar os jogadores e na largura para fazer movimentá-los horizontalmente. E até isso foi melhorando. Acabámos por fazer o golo no momento, se calhar, falando em merecimentos, que eu não gosto de falar em merecimentos, mas não estávamos tão bem no jogo, mas acabámos por fazer o golo. E o golo tem uma correção em relação ao Chile, outra correção em relação ao Chile, mais gente na área, mais gente a atacar espaços, mais gente a ser agressiva na área, porque só assim é que consegues fazer golos. E depois no intervalo, de facto, houve correções posicionais, estávamos a abrir espaços que permitia que o Juventude circulasse mais a bola mais tempo do que aquilo que nós queríamos, estávamos a saltar na pressão em momentos errados, diferentes, descoordenámos-nos aí, mas começámos a melhorar na posse, na construção, na circulação, a ter mais critério e a ter mais paciência. E a outra coisa em que nós temos que melhorar também, que eu percebo que às vezes, e muito bem, o John faz isso muito bem, entendo quando pode sair apoiado e quando não pode, mas eu acho que há ali momentos em que a gente pode sair mais vezes e estamos a abusar muito da bola longa, apesar do Igor ser um campeão, não só da Libertadores e da Série A, mas é um campeão a jogar e daquilo que faz no trabalho de segurar bolas pelo ar, aquilo que ele ajuda a equipa, sendo como a saída de emergência da nossa fase de construção. Mas creio que ainda podemos melhorar nisso e o nosso segundo golo é um exemplo disso. O nosso segundo golo é uma jogada que começa lá atrás e vai jogando da forma como eu gosto e quero, quando é possível fazer-se, que é eliminar adversários através das superioridades numéricas e progredir em velocidade, gerando e continuando a gerar superioridades numéricas até chegar com vantagem à área e depois definir bem. Outra coisa que hoje nós tivemos melhor que no Chile e com o Palmeiras foi a definição. O último passe, mas também teve a ver com a ocupação mais massiva de zonas de finalização. Portanto, estamos em crescimento, a verdade é essa. Não há tempo para isso, mas nós temos que crescer a jogar, é isso que estamos a fazer. Não fizemos uma exibição que me deixe mega satisfeito, mas fizemos uma exibição foi em crescendo, de menos a mais e ganhamos. E isso para já é o mais importante, é ganhar, porque as coisas depois com o seu tempo surgirão. Valeu, gente, estamos juntos. Volta ali no meio da tarde com o nosso almoço com TF. Hoje nós teremos apenas 2 conteúdos e à noite a gente não tem conteúdo nenhum aqui no canal. Hoje vou dar uma relaxada, vou no Raulino ver a estreia do Voltaço na Série B do Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, amigões, tamo juntos, amigonas. É isso, devagar e sempre. O Botafogo vai partir pro seu caminho de glórias nesse ano. Tamo juntos, gente. Valeu, fui, fogo nele.